Ah, mas ele sabe que seu contigo. Tricolor de toda a terra, direto de Resende, Quintela com vocês, para fazer aquele resenha de qualquer lugar, né? E hoje direto de Resende, cara. Eu tô aqui em Resende. O que você tá fazendo em Resende, Quintela? Então, galera, eu tô a trabalho, né? Tô a trabalho, como todo mundo sabe, eu sou servidor público federal, né? Então, tô hoje aqui trabalhando pelo meu órgão. Terminou o expediente, fui tomar um cafezinho aqui bem reforçado, comer um chocolatinho. E agora tô dando uma caminhada aqui na orla aqui de uma lagoa que tem aqui em Resende, tá vendo? Tô dando uma voltinha aqui. E falei, vou fazer um videozinho, né? Fazer um videozinho. Por que eu nem ia fazer vídeo? Resolvi fazer por quê? Porque, cara, eu fiz um vídeo mais cedo, né, o Resenha Express, fazendo notícias do Fluminense. Primeiro lugar, se inscreve aí no canal, quem puder. Deixa o like aí, quem puder deixar o like. Dá uma hypada nesse vídeo, quem puder hypar. Queria também dar uma informação. Hoje tem bate-papo tricolor, mas eu não vou apresentar. Hoje vai ser o querido amigo Evandro Prado que vai fazer a apresentação do bate-papo tricolor hoje. E, inclusive, cara, eu queria pedir pra galera ir lá, dar moral pro bate-papo tricolor, assistir o bate-papo tricolor. O Evandro, pra mim, é um dos melhores apresentadores que tem de mídias e Fluminense, um dos melhores que eu já vi. E ele vai estar apresentando hoje o bate-papo tricolor. Então dá essa moral lá pro Evandro lá, que o Evandro merece. E voltando aqui, eu fiz um vídeo, né, o Resenha Express com notícia do Fluminense, trouxe a notícia do Thiago Silva, que se confirmou agora à tarde, né, que o Thiago tem grande chance de ir pro jogo na próxima quinta-feira, enfim. Falei também sobre o Lúcio, né, e também falei sobre um garoto, né, que Max Doman, né, o inglês de 15 anos que estreou pelo Arsenal. E eu levantei uma bola que era um questionamento pra galera, falando assim, pô, galera, vocês conseguem imaginar o Fluminense colocando um garoto de 15 anos para jogar? E aí, cara, eu senti que houve uma crítica muito grande à minha fala, no sentido de falar assim, Quintela, você está pegando uma exceção à regra. Aí citaram alguns jogadores do Fluminense que subiram e tudo mais, que o Fluminense deu oportunidade. Aí o outro amigo, não vou citar o nome dos amigos, tá? Para não expor os amigos aqui. Aí teve um amigo que falou que assim, vocês acham que o jogador da base tudo vão ser craque, não é assim. Enfim, deturparam o que eu falei, né? Porque eu não falei em nenhum momento que todo jogador da base vai ser craque. Não disse nada disso. Também não falei que 15 anos de idade não é exceção à regra. Claro que é exceção à regra. Na Europa, até não é tão exceção, porque você vê o Yamal com 16 anos disputando uma Euro. Né? O Yamal jogou o primeiro jogo dele com a camisa do Barcelona com 15 anos. Com 16 ele ganhou uma Euro, mas ele entrou em campo com 15 anos. Então, na Europa tem sido cada vez mais comum jogadores com essa idade estrearem em elencos profissionais. Mas realmente no Brasil não é. No Brasil é difícil você ver isso. E eu não quis falar que a base do Fluminense gera craque, vai sempre gerar craque, não sei o que. Não falei nada disso, galera. Não coloquem palavras na minha boca, por favor. O que eu falei é que é inimaginável você ver o Fluminense lançando um garoto com 15 anos. Se você for citar aqui os jogadores que o Fluminense lançou no profissional, a gente vai lembrar aqui de alguns. Eu vou citar agora aqui idades e o tempo que eles jogaram. Por exemplo, o Marcelo, que é um gênio. Um gênio do futebol. Marcelo é um gênio. Marcelo estreou com 17 anos. 17 anos ele estreou com a camisa do Fluminense com 17 anos. E ele ia fazer 18. Ele estava no ano que ele iria fazer 18 anos. Então ele estreou com 17 para 18. O Carlos Alberto, né, campeão pelo Porto da Champions League, estreou com 17 no ano que faria 18. Luiz Henrique estreou no Fluminense com 19. André estreou no Fluminense com 19. Martinelli estreou no Fluminense com 18. A gente está falando aqui de alguns jogadores do Fluminense, só para vocês entenderem que ninguém, nem com 16 anos, estreou com a camisa do Fluminense. Então, é disso que eu estava falando. E sobre... Então, assim, que fique claro que é inimaginável, quer dizer que é inimaginável um jogador estrear, não é só no Fluminense, no futebol brasileiro com 15 anos. Isso diz muito sobre o nosso futebol, diz muito sobre duas coisas. Uma, como as transições nos times de futebol no Brasil não são bem feitas, né? E como há um excesso de preciosismo com o jogador. E outra também, o torcedor que não tem paciência com o jogador. No geral, um jogador da base joga, entra mal, não vai bem, é bagre, não joga porra nenhuma, a torcida mete a porrada, a torcida não aceita o jogador, enfim. Então, o comportamento
que tem que ser levado em consideração é o comportamento do clube e o comportamento também do torcedor. As duas coisas contribuem para essa dificuldade de lançar um jogador da base. Isso é uma realidade no Fluminense. A gente não pode dizer que não é, porque é. É só ver aí as médias de idade de jogadores quando são lançados aí. Há pouco tempo o Riquelme Felipe estreou no Fluminense com 17. O Isaac também com 17. Que é uma boa idade. Essa idade sim, uma boa idade. Mas é inimaginável, né? E é aquilo, o Riquelme estreou, mas jogou um jogo ou outro e nunca mais teve oportunidade. Isaac é a mesma coisa. Então dizer que um jogador de 17 anos não está pronto para estrear como profissional, isso é balela. Isso não existe. Não existe isso. 17 anos é a idade ideal para um jogador estrear no profissional. 15 anos é um pouco realmente precoce, mas 17 anos é ideal. O que falta é um trabalho de base, uma transição bem feita, né? Aí também a questão da cultura. O torcedor também tem que ter uma cultura de apoiar jogador da base. Isso faz toda a diferença, né? Porque senão não adianta. É todo um processo que o torcedor participa, os dirigentes participam. Então isso é muito importante e era isso que eu estava querendo falar. Voltando para a questão de Xerém. Xerém não vai lançar só craque, vai lançar bagre também. Claro que vai lançar bagre também. É óbvio que vai lançar bagre também. Mas o que eu sempre coloquei, sempre questionei sobre esse argumento, que eu acho um argumento fraco, é o seguinte: o que é melhor? Gastar 30 milhões num bagre, que é assim que estão tratando o Lescano, com um bagre, 30 milhões, ou então 40 milhões no Canóbio, ou você subir um bagre da base que não teve custo nenhum. O custo que teve foi o custo de formação, né? O custo de formação é um custo baixo comparado ao custo de uma contratação de 40 milhões. Não se gasta 40 milhões para formar um jogador. Então, o que é melhor? Você testa um bagre, o maluco não dá certo no profissional, depois tu vende ele, ainda ganha um dinheiro, né? Cobre o custo de formação, porque tu vendeu ele. Quantos bagres o Fluminense vendeu? O Fluminense vendeu aí, ó, Dodge, né? Era um bagre. Vendeu Calazans, outro bagre. Pagou o custo do Calazans, entendeu? Vendeu aí o Robert, era um bagre. Teve o custo de retorno do Robert, né? Marco Júnior, vendeu o Marco Júnior. Até jogou no profissional, foi um bagrezinho lá no profissional que deu título pro Fluminense, gosta, Primeira Liga. Ganhou lá a Primeira Liga, ganhou o Campeonato Carioca, ele jogou, né? Teve lá sua importância. O Tartar também, que é um jogador limitado, mas que também trouxe título pro Fluminense, ajudou o Fluminense a ser campeão, foi vendido, o custo de formação já tá pago. Cara, é muito melhor, então é disso que a gente está falando. O Fluminense, para contratar no mercado, ele tem que contratar no mínimo aposta, mas aposta mesmo. Aposta é jogador que joga em clubes aí, que faz alguma coisa nos clubes quando são contratados e que vem pro Fluminense e às vezes não dá certo, mas são apostas. O que não dá para contratar jogador que é bagre até nesses times. Por exemplo, o Paulo Baia, ele no Goiás fez alguma partida convincente para ser contratado pelo Fluminense? Nunca fez. O Paulo Baia era reserva no Goiás. Como é que o Fluminense contrata o Paulo Baia? Entende? Então, é disso que eu estou falando. Isso é uma contratação absurda. Você ir no mercado para contratar o Lavega, que não era nem titular no time dele, é uma contratação bagre. Não é melhor botar o Fabinho para jogar? 18 anos, garoto da base, 19 anos, né? Garoto da base do Fluminense, camisa 5, ou o Doman. Coloca para jogar e vê no que vai dar, porra. Então é disso que eu tô falando. Eu sei que Xerém vai ter bagre, mas eu prefiro colocar os nossos bagres com o selo Xerém do que ficar contratando bagre de Goiás. E é basicamente isso. Mas assim, volto a falar, eu tô convencido de que não vai ser nessa gestão do Renato Gaúcho e do Mário que essa mudança de hábito vai acontecer. Eu acho que enquanto a gente tiver nessa gestão do Mário com o Renato, é isso aí, a contratação de jogador bagre, entendeu? A escalação de bagre, garoto da base só jogar quando não tiver jeito, quando não tiver quem escalar, né? O caso do Davi tá aí para todo mundo ver, vai ser isso. Basicamente isso que vai ser, entendeu? Mas que era importante falar sobre isso, era importante explicar isso que eu tô falando aqui, entendeu? A diferença que do comentário que eu fiz anteriormente, que porra, vocês não entenderam. Vocês não, né? Uma parte não entendeu o que quis falar no comentário anterior, era isso. Eu não estava dizendo aqui que tipo assim, tem que escalar, tem que botar Xerém a todo custo, porque Xerém vai dar certo, né? Só tem craque. Não, pô, não é isso, tá? E muito menos que
15 anos é o normal o cara subir com 15 anos. Não, pô, não é o normal. Mas a coragem do Arsenal de colocar esse garoto de 15 anos para jogar, ela é digna de aplauso. É digna de aplauso. A mesma expectativa que se tem lá no menino, no Max Doman, a gente tem no Riquelme Felipe. E quantas sequências o Riquelme Felipe teve? Quantos jogos em sequência ele teve? Conta aí. Vocês não vão encontrar sequência no Riquelme Felipe. Então é disso que eu tô falando, entendeu, galera? Pra ficar muito claro. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham disso. Dessa minha explicação. Qual é a explicação de vocês? Vocês acham que o que eu tô falando aqui faz sentido pra vocês? Ou não faz? Comenta aí, eu queria muito saber a opinião de vocês. É muito legal essa troca. Tanto é que eu tô fazendo um vídeo pra responder vocês. E pra me explicar pra vocês. Porque eu gosto muito de trocar essa ideia. Não dá pra responder todos os comentários. São muitos comentários. Então eu não consigo responder aí. Eu prefiro fazer um vídeo aqui. Se vocês autorizarem, achar que é legal, vou fazer uma enquete no YouTube. Eu colocar sempre os comentários de vocês com vocês aparecendo. E aí fazer um vídeo em cima, eu posso fazer isso, reagir aos comentários de vocês. Ou então faço o seguinte, eu apago o nome para não aparecer o nome da pessoa, para não expor a pessoa, e respondo em cima do comentário. Vocês acham que é uma boa dinâmica de interação aqui no canal? Comenta aí pra mim, eu vou abrir uma enquete para saber isso com vocês. Eu pensei em fazer isso, reagir aos comentários de vocês. Valeu? É isso aí, galera, Saudações Tricolores. Comenta aí, vamos continuar conversando aqui nos comentários. Só não bota comentário muito longo, porque aí fica difícil de ler tudo para responder. Valeu!